Lili pergunta que brincadeira é essa que Carolina está dizendo. Carolina, séria, diz que não é brincadeira nenhuma e que Germano e Gilda tiveram uma filha, uma menina linda. Lili interrompe a megera e pergunta como ela ficou sabendo dessa história. Carolina responde que foi de uma fonte segura, mas não revela que foi Germano. E ainda diz que ela não ganha nada inventando essa história e que é para a ricaça acreditar nela. Rafael entra na conversa, entrega as fotos e manda ela ir embora. Carol diz que sabe que Lili odeia ela, mas que ela tinha o direito de saber, e pergunta se a ricaça não tem curiosidade de saber quem é, e ainda diz que ela conhece a menina muito bem. Carolina pega suas coisas e vai indo embora. Lili diz para Carolina parar e falar quem é. Jamaica e Lu aparecem na sala e pegam Jonatas e Leila se pegando. Lu diz que eles estão indo para a festa. Jonatas pergunta onde vai ser a festa. Lu revela que vai ser na casa do Arthur, em comemoração à vitória de Elisa. Jonatas diz que não é bem-vindo na casa do bonitão e que ele dá os parabéns para Elisa no dia seguinte. Leila fica com ciúmes e Jamaica vai encher o saco dela. E Leila expulsa Lu e Jamaica de lá. Os dois saem e Jonatas diz para Leila não se preocupar e voltam a se pegar. No meio da festa, Maurice para a música e Jojo fica furiosa com o avô. Maurice diz que vai educar os ouvidos de todo mundo e que agora vai mostrar o que é música de verdade. Ele então coloca uma música clássica para tocar e ainda tira Elisa para dançar. Cida avisa para Arthur ficar de olho. Natasha tenta animar a filha. Jojo diz que achou a música podre e diz que quem devia estar dançando com Elisa era Arthur e não o seu avô. Natasha diz que a filha está doida para juntar o pai e Elisa e revela que Arthur está caidinho pela ruiva e espera que ele não a machuque como ele fez com ela. Jojo salva Elisa do avô e Maurice vai tentar dar uma cantada Estelinha e ela acaba dançando com ele. Lili fica desacreditada e diz que a Elisa não pode ser filha do Germano. Rafael pergunta como a megera sabe disso. Carolina revela que ela mesma ajudou o Germano a fazer o teste de DNA e que o resultado saiu naquele dia e ainda conferiu com Zé Pedro se a vencedora podia ser parente do patrocinador. Rafael pergunta a troco de que Carolina foi falar para a ricaça. Carol diz que Lili precisava saber a verdade e começa a dizer que vai ser um escândalo quando a imprensa descobrir que a garota totalmente demais é filha do presidente e que será péssimo para todos. Lili perde a paciência e dá um tapa na cara de Carol. Lili, furiosa, diz que se essa história for verdade, não é da conta de Carolina. Carol pergunta se Lili vai deixar Elisa como vencedora. Lili diz que se essa história vazar para a imprensa, ela acaba com a raça da megera. Carol ofende Lili e sai furiosa do apartamento de Rafael. E antes diz que ela não é a culpada de Germano ter uma filha. Carol sai do apartamento e começa a chorar. E ainda se pergunta a que ponto ela chegou. Lili também fica inconformada. Jonatas e Leila vão andando pelas ruas de mão dadas. E Jonatas diz que os dois estão parecendo um casal de namorados. E de repente, uma viatura chega em alta velocidade e para perto deles de repente. Os dois se assustam e Jonatas percebe que é o policial Wilson. O policial vê que o menino se assustou muito e pede desculpas.
Jonatas apresenta a Leila e o Wilson pergunta sobre o cascudo e diz que o tio ainda está foragido e pede para ele avisar Montanha para tomar cuidado e se despede. Jonatas liga para a mãe e diz que encontrou Wilson e pede para Montanha ficar esperto. Wesley e Bárbara se beijam e Jenny acaba vendo Durão e Machado no carro e vai correndo para avisar o seu irmão, mas os dois acabam fugindo. No carro, Machado diz que só vai sossegar quando acertar as contas com Montanha. Ele ainda diz que eles não podem dar mole e que a polícia já está atrás deles. Durão revela que Montanha trabalha no colégio. Machado diz que é lá que eles vão pegar o professor. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa deve se casar com Jonatas ou se casar com Arthur. Rosângela e Montanha vão assistindo um filme e Jenny chega exaltada em casa dizendo que viu o cara. Rosângela, nervosa, pergunta quem a filha viu e Jenny revela que viu Durão ali perto. Rosângela chega perto da filha e pergunta se ela tem certeza que foi Durão quem ela viu. Jenny diz que não tem muita certeza porque estava escuro. Wesley diz que Jenny tá maluca e viajando demais. Rosângela diz que na dúvida todo mundo vai ficar dentro de casa. O clima então fica tenso. João leva sua mãe até a sacada para mostrar Carol sentada na sarjeta. Dorinha fica chocada e desce para falar com a irmã. Dorinha então chega e pergunta o que aconteceu. Carolina, chorando muito, diz que deu tudo errado, que tá ferrada e que Lili até deu um tapa na cara dela. Dorinha pergunta se a irmã não revidou, porque ela não é de levar desaforo para casa. Carol diz que mereceu o tapa, mas não tem certeza se Lili vai impedir que Elisa seja a garota Totalmente Demais. Dorinha então levanta Carol e leva a irmã para sua casa. Lili diz que cada vez que ela acha que vai se entender com Germano, vem alguma coisa nova. Rafael diz que pode não ser verdade, mas Lili diz que dessa vez ela sentiu que a Megera falou a verdade e que faz sentido o jeito que Germano olhou para Elisa na final. Ela então se lembra do dia da final. Lili fica inconformada e Rafael diz que antes dela fazer qualquer coisa, ela precisa se acalmar. Lili diz que não vai deixar humilharem ela de novo. Cassandra pergunta se Fabinho não comentou nada sobre ela para Débora. Débora diz que não e fala que o que Cassandra fez foi patético e ainda revela que Fabinho não gosta de meninas superficiais. O telefone de Cassandra toca e ela atende e diz que é Fabinho. O menino convida ela para sair e ela aceita. Sandra desliga o telefone e pergunta o que a irmã estava falando e vai se arrumar. Fabinho vai saindo e Eusébia pergunta se ele não vai jantar. O menino nega e diz que vai sair com uma garota, mas que ela é doidinha demais para ser namorada dele. Cassandra vai se arrumando na frente de Débora, mas Débora sai do quarto, pega a chave e tranca Cassandra dentro do quarto. Cassandra vai tentar sair do quarto, mas percebe que a porta está trancada. A maluca então resolve sair pela janela, mas o vestido dela acaba prendendo na janela. Fabinho chega no Flor do Lácio e diz que foi ver Cassandra e que ele marcou de sair com a menina. Hugo diz que achou que ele era mais amigo de Débora e que não é para o menino se explicar. Cassandra tenta desprender o vestido, mas acaba caindo da janela e ainda por cima ela cai em cima de Fabinho
só de calcinha. Hugo vai acudir a menina e pergunta se ela se machucou, e ainda diz que a menina se estatelou no chão só de calcinha e sutiã. Cassandra percebe e tenta se cobrir. Hugo pede para Arriscado pegar uma roupa para ela e cobrir a menina. Cassandra diz que a porta do quarto estava fechada e que ela deu um jeito. Hugo manda a filha ir se vestir. Fabinho diz que Cassandra é muito engraçada. Cassandra diz para Hugo perguntar para Débora por que a porta estava fechada e sai com Fabinho com uma toalha de mesa como saia. Morrice e Estelinha acabam se entendendo depois da dança deles e no fim acabam se pegando. Hugo chega em casa e diz que fechou o bar mais cedo para conversar com a filha. Ele diz que Cassandra estava trancada no quarto e caiu da janela. Débora se desespera e pergunta se ela se machucou. Hugo diz que está tudo bem e pergunta por que Débora trancou a irmã. Débora fica sem jeito e Hugo diz que já sabe por que a filha fez isso e diz que foi por causa do Fabinho. E Débora confirma e revela que ela está confusa. Hugo fala para ela conversar com a Sandra e dizer que ela está interessada no Fabinho e que se for preciso, ele mesmo fala. Débora diz que é para ele não falar e Hugo diz que não quer ver sua filha sofrer. Débora fala para o pai esquecer isso e que Cassandra não faz o tipo de Fabinho e pede desculpas ao pai. Fabinho e Cassandra vão se pegando e ela diz que eles podiam dar uma volta, mas que ela é uma moça de família e séria. Fabinho diz que não quer nada sério. Cassandra diz que só for ficar ela não quer e sai do carro. Fabinho também sai e diz que teve uma ideia. Adele e Max dão a ideia de irem para a balada e Arthur diz para os funcionários que no dia seguinte é horário normal. Lu também parabeniza Elisa e todos se despedem e vão embora. Elisa e Arthur ficam sozinhos e Arthur pede uma última dança. Elisa diz que não tá tocando nada. O bonitão diz que não precisa de música e Arthur abraça a menina e logo em seguida beija Elisa. No bairro de Fátima, Fabinho e Cassandra estão sentados em uma escada e o menino vai afinando o violão. Cassandra diz que o que Fabinho está tocando é muito lindo, mas Fabinho diz que até agora só afinou o violão. Ele então começa a tocar uma música que ele diz ser a cara de Cassandra. Ele vai cantando e Cassandra fica toda feliz e sem jeito. Arthur e Elisa vão se pegando na sala de sua casa, mas Elisa vai dizendo que não quer, mas Arthur não para e Elisa se solta e se levanta dizendo que não quer. Arthur tenta puxar ela pelo braço, mas a menina empurra ele e Arthur cai no chão. Ele começa a gemer de dor, dizendo que seu pé está doendo. Elisa pede desculpas e diz que foi sem querer. Arthur pergunta se a menina está ficando maluca e que ele machucou o pé. Elisa pergunta se ele ia parar mesmo. Arthur diz que sim e revela que ele não é um moleque e que sabe se controlar e pede ajuda para o pé dele. Elisa então vai até a cozinha pegar um gelo e coloca no pé de Arthur. Elisa pede desculpas e diz que ele podia ouvir ela. Arthur diz que ele fez tudo o que ela pediu e que respeitou tudo, e que ele não consegue mais guardar os seus desejos. Elisa diz que não sabe quais são os desejos dela. Arthur revela que o corpo dela sabe. Elisa diz que não quer mais ser uma na lista do bonitão e pergunta há quanto tempo ele já ficou em um relacionamento. Arthur diz que com ela ele estava disposto a fazer diferente. Elisa diz que aposta que ele já disse isso para outras mulheres. Ela ainda revela que só teve um relacionamento na vida e pela metade, e que sabe que não quer sofrer. Arthur diz que ele nunca irá fazer Elisa sofrer. Elisa
diz que ela vai embora e que assim que ela assinar o contrato, ela vai fazer as malas. Arthur pergunta para onde ela vai. Elisa diz que para qualquer lugar longe dali e vai para o quarto. Arthur se revolta e diz que para ele chega e que não vai se rastejar por uma menina que não sabe o que sente e ainda ferrou o pé. Cassandra chega no quarto e vai falar com Débora. A irmã pede para deixar ela em paz. Cassandra pergunta se Débora está brava com ela porque ela saiu com Fabinho e que Débora sempre falou que eles eram só amigos. Débora confirma e diz que só está protegendo o menino de um golpe do baú. Cassandra diz que Fabinho está adorando ser usado e que não está com ele por causa do dinheiro, e sim também por causa da fama. Lili fala com Germano no telefone e diz que espera ele em 1 hora em sua casa. Rafael pergunta se ela quer mesmo comprar essa briga. Lili diz que essa é uma traição que não dá para deixar passar em branco e que Germano ter uma filha com a antiga babá e a garota se tornar o rosto da Bachille é demais. Ela ainda diz que vai ser um inferno, mas que ela precisa resolver essa situação. Elisa acorda e se senta na mesa junto com Arthur e diz que está sem fome. Arthur diz que em 20 minutos eles vão para a Bachille. Elisa diz que está ansiosa para assinar o contrato e pegar o dinheiro. E Arthur completa dizendo que ela vai sair de sua casa. Elisa confirma. Cida diz que está rolando um clima estranho e pergunta se aconteceu alguma coisa. Estelinha e Maurice chegam felizes e dizem que estão assim por causa de uma noite de amor. Cida diz que está tudo confuso nessa casa. Estelinha diz para Cida guardar o lençol que separava o quarto e revela que não será mais necessário. Maurice diz que Estelinha não resistiu ao encanto dele. Arthur diz que o inferno são os outros. Estelinha ainda pede o cartão de Arthur para comprar uma passagem de um cruzeiro 5 estrelas para voltarem para Paris. Estelinha diz que vai ser a segunda lua de mel deles e se beijam. Pietro chega na sala de Carol com uma cesta de presentes. Carol diz que está precisando de um carinho mesmo. Pietro diz que o dia de hoje promete não ser nada fácil. Carol diz que para ela, porque para a Ruivinha vai ser a glória dela. Que Zé Pedro não achou nenhuma brecha e nenhuma luz no fim do túnel. Pietro pede calma e diz que deve ter algum lado bom de tudo isso. Só precisam descobrir qual é. Carol revela que achou que Lili ia fazer um escândalo e desclassificar Elisa, mas ela não fez nada. Carol ainda diz que se é para enfrentar, ela vai enfrentar com a cabeça erguida e de batom vermelho. Carol e Pietro chegam na Bachille e a Megera pede para assinar logo o contrato. Mirtz revela que Germano teve um problema pessoal. Arthur diz que quer resolver isso logo. Zé Pedro chega e Carol pergunta o que houve com Germano. E Zé Pedro diz que ele foi encontrar com Lili. Carol fica com uma expectativa boa e diz que o jogo ainda não acabou. Germano chega na casa de Lili e diz que não entendeu a reunião em casa e pergunta se não podia ter sido na Bachille. Lili diz que ia ser demais ver ele abraçando a filha e ainda diz que Germano é pai da Elisa. Germano fica sem reação. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui nos comentários a cidade e o estado de onde você assiste a novela. Até mais!